A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil, a você que não perde um só Instantes Finais. Eu gostaria de agradecer também pelas mensagens que temos recebido diariamente através do programa, não é? Através do WhatsApp do programa, que é o 81994661010. Obrigado a você que tem enviado a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão para nós. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando, né? Nós estudamos nos programas anteriores sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Nós dedicamos diversos programas, né, para estudar as profecias de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós extraímos alguns textos, algumas mensagens desses profetas. Explicamos a profecia dentro do seu contexto, levando em conta o contexto político, religioso, histórico, levando em conta os seus destinatários originais e, na medida do possível, nós trouxemos aplicação para as nossas vidas. O desejo do nosso coração é que o Espírito Santo de Deus tenha falado à sua vida, ao seu coração, e que você tenha sido abençoado, você possa ser edificado através desse conteúdo profético das Sagradas Escrituras. A partir de hoje, nós estudaremos sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. E agora, claro, são imagens meramente ilustrativas, claro, né? Mas agora são apenas 4 profetas, embora que sejam 5 livros, né? Deixa eu só relembrar aquilo que você já sabe. Esse termo, não é, ou esse título de profetas maiores e menores, não é pela estatura do profeta e não também pela importância dele, porque todos eles são importantes. 2 fatores que nos fazem entender essa nomenclatura ou essa definição de maiores e menores. Geralmente, os livros dos profetas maiores são bem extensos, são mais extensos, né? Então você percebe que os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel são livros bem extensos. Mas não é só por isso, é também pela duração do ministério profético. Por exemplo, o profeta Oséias, o livro de Oséias, tem 14 capítulos e está entre os profetas menores. E o livro de Daniel tem 12 capítulos e está entre os profetas maiores. Perceba, por exemplo, que o livro das Lamentações de Jeremias, que só tem 5 capítulos, mas também está entre os profetas maiores. Por quê? Por conta da duração do ministério profético de Jeremias. Então, tanto pela extensão do livro, quanto também pela extensão do tempo do ministério profético, que eles recebem esse título de profetas maiores e profetas menores. Então, os profetas maiores, na verdade, são 4, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, mas são 5 livros, porque Jeremias escreveu 2, o livro de Jeremias e o livro das Lamentações de Jeremias. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer como fizemos no estudo dos livros denominados de profetas menores. Nós vamos estudar o livro, vamos estudar dentro do seu contexto histórico, político, religioso. Nós vamos também estudar sobre o público-alvo original, quem foram os destinatários do livro, e vamos extrair aqui algumas lições para as nossas vidas. Nós cremos nisso, que esses livros foram preservados, foram inclusos no cânon, porque Deus não desejava falar apenas para aquela geração, para aquele povo. Há também uma mensagem que Deus deseja falar às gerações futuras.
Então, nós estaremos estudando esses 5 livros denominados de profetas maiores e estaremos fazendo exatamente falando sobre a atualidade dessa mensagem. Nós estaremos relembrando que a Bíblia não perde a sua essência, o seu valor. E essa mesma palavra que foi destinada ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, há mais de 2.500 anos atrás, essa mesma mensagem, ela continua viva para nós, não é assim? Deus continua falando, ela continua sendo atual, contemporânea também para cada um de nós. E nós vamos iniciar estudando o livro do profeta Isaías, não é? Que é o primeiro dos livros denominados de profetas maiores e também o primeiro dos denominados de livros proféticos. Vamos estudar um pouco sobre Isaías. Primeiro vamos dizer o significado do seu nome, não é? O nome Isaías significa o Senhor salva ou salvação de Jeová. Isaías foi chamado por Deus para exercer o seu ministério profético, não é? Por volta do ano 740, mais ou menos antes de Cristo. Ele profetizou durante 40 anos aproximadamente, durante o reinado de 4 reis. O tema do livro é Juízo e Salvação. A data da escrita é mais ou menos entre os anos 700 a 680 e os seus destinatários eram o Reino do Sul, ou seja, Judá e Benjamim. Nós vamos perceber logo no primeiro versículo do livro que Isaías ele diz que período ele profetizou. Perceba, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Observe aqui alguns pontos importantes que eu quero destacar. O primeiro é que é muito importante para nós compreendermos a mensagem do profeta, saber em que período da história ele profetizou. Então, quem era, por exemplo, os reis de Judá naquela época, e aqui ele menciona 4, né? Uzias, ele reinou de 767 a 740 a.C., Jotão reinou de 740 a 736 a.C., Acás, de 736 a 716 a.C., e Ezequias, de 716 a 698 a.C. Então, isso nos leva a crer que o período do ministério profético de Isaías foi um período longo. Por mais de 40 anos, ele esteve profetizando. Outro fato importante é que ainda no versículo 1 ele diz que esses eram os reis de Judá e que ele teve visões acerca de Judá. Visão de Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá. Então dá para nós entendermos também que os destinatários originais do livro eram exatamente o povo de Judá, o reino do sul, que era Jerusalém, Judá e Benjamim. Você sabe também que Isaías ficou conhecido como profeta messiânico, devido ao grande número de profecias acerca do Messias, que faz com que ele tivesse ou recebesse esse título de profeta messiânico, né? E aí eu posso até lembrar algumas das profecias messiânicas, que você também deve lembrar isso, né? Então ele profetizou, por exemplo, Isaías 7,14, não é? Você lembra desse texto, né? Que o mesmo Senhor dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. É uma profecia messiânica. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, você também lembra dessa profecia, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele profetizou também acerca do ministério do Messias, está em Isaías capítulo 61, lembra disso? Inclusive foi o texto que Jesus leu na sinagoga de Nazaré, conforme Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para proclamar as boas novas, para dar liberdade aos cativos, né? Para pôr em liberdade os oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor.
Isso está em Isaías capítulo 61. Ele profetizou também acerca do sofrimento do Messias, do servo sofredor, Isaías capítulo de número 53, que todos nós conhecemos, e ele profetizou muito acerca do reinado do Messias, como está no capítulo 2, que mostra que Jerusalém será a capital do mundo, capítulo de número 11, que mostra que durante o reinado milenial de Cristo, até as feras perderão a sua ferocidade e viverão em harmonia com os seres humanos. Isaías 65, que fala sobre a longevidade e algumas características do reino milenial. Enfim, há muitas profecias messiânicas no livro de Isaías e por isso ele ficou conhecido como o profeta messiânico. Além disso, Isaías foi levantado por Deus não só para falar acerca do Messias, mas eu diria também para denunciar os pecados de Judá por sua idolatria, por sua imoralidade, por suas injustiças sociais, não é? Inclusive, esse é o tema do programa de hoje, né? Hoje vamos falar exatamente sobre isso. Isaías denuncia os pecados de Judá e convida a nação ao arrependimento. Então, posso dizer que Isaías, ele recebe essa tripla missão, não é assim? Ele fala acerca do Messias, ele denuncia os pecados de Judá, mas ele também foi chamado por Deus para chamar o povo de Judá, o povo de Jerusalém ao arrependimento. E é esse o tema do capítulo 1. Se você está com a sua Bíblia, é muito importante você acompanhar o programa com a sua Bíblia. Se você lê as epígrafes do capítulo 1, fala exatamente sobre isso, que Judá é uma nação pecadora, o culto hipócrita é condenado, o julgamento e a redenção de Jerusalém e também o convite à graça de Deus, está tudo no capítulo de número 1. O capítulo 1, na verdade, tem 31 versículos, mas nós não estudaremos os 31 versículos. Nós selecionamos alguns. Vamos explicar o contexto desse capítulo 1 e nós vamos entender que a mensagem principal deste capítulo 1 é exatamente essa, é uma repreensão, uma denúncia acerca dos pecados de Judá, de Jerusalém, e também um convite ao arrependimento. Vamos ler a introdução da nossa aula, porque esse tema é muito comum nos livros proféticos, né? E nós vamos dizer, na introdução da nossa aula, que uma das principais temáticas dos livros proféticos era a denúncia dos pecados da nação e o convite ao arrependimento. Praticamente todos os profetas, praticamente todos eles, falaram desses dois temas. Inclusive, eles foram levantados por Deus exatamente nesse período de abandono, de apostasia, de idolatria, de paganismo, de injustiças sociais. Foi dentro desse cenário, foi dentro desse contexto que os profetas foram levantados por Deus. Mas eles não só denunciavam os pecados, eles também chamavam o povo ao arrependimento. E baseado nessa ação, nessa atitude do povo, tanto Deus poderia castigá-los, caso eles não cumprissem, caso eles não obedecessem, caso eles não se arrependessem, mas também Deus promete que iria abençoá-los e restaurá-los, caso eles atendessem, né, ao convite ao arrependimento. E isso está muito claro em praticamente todos os livros denominados de livros proféticos. Volta aí ainda da nossa introdução, aí nós vamos dizer: sempre que o povo afastava-se de Deus, né? O povo abandonava o culto monoteísta, o povo começava a participar de cultos pagãos, idólatras, e começava a embriagar-se, a encher-se de violência, de injustiças sociais, não é assim? Deus levantava os profetas para protestar contra os seus pecados e, principalmente, chamá-los ao arrependimento. Este sempre foi o desejo de Deus. Qual era o propósito de Deus ao levantar os profetas? Que o povo ouvisse a mensagem do profeta, que o povo reconhecesse o seu erro e se voltasse para Deus. De que forma?
com arrependimento, né, com contrição, com choro, com lágrimas, pois Deus estava sempre disposto a perdoá-lo e restaurá-lo. Nós vamos ver a atitude de Deus como a atitude de um pai que ama os seus filhos, que educa, que ensina, que instrui, que orienta, quando preciso disciplina, quando preciso corrige, mas sempre baseado no amor, não é assim? Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus repreende e castiga a todos que Ele ama. Então até mesmo o castigo de Deus, até mesmo as repreensões, isso também são demonstrações do seu amor, da sua bondade, da sua longanimidade. Por quê? Se o povo enveredasse por caminhos difíceis, pelo paganismo, pela idolatria, pela violência, e Deus não punisse, Deus não castigasse, Deus não tomasse providência, quando? Como é que eles iriam voltar? Nunca, não é assim? Então Deus, quando castigava, tinha esse objetivo, para que o povo reconhecesse o seu erro, reconhecesse o seu pecado e se voltasse para Ele. Vamos meditar sobre o capítulo 1 de Isaías, sobre esse chamado ao arrependimento. Veja o que diz a palavra de Deus. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e de Jerusalém. E aí eu quero destacar aí algumas palavras, alguns termos. Primeiro é visão. Olha, deixa eu dizer algo aqui, que existem várias formas, vários modos, várias maneiras de Deus transmitir a sua mensagem aos seus servos, os profetas. Eu não vou falar de todas, mas vou lembrar aqui algumas. A maioria das vezes eles ouviram a voz de Deus. E eles escrevem, assim diz o Senhor, e diz o Senhor Deus, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, mas a ocasião que eles tiveram visões. Observe que o livro de Isaías começa com a palavra visão. Então Isaías teve visões, inclusive no capítulo 6, quando se deu o seu chamado, Ezequiel teve visões, Daniel teve visões, Jeremias teve visões. Então Deus não só falava e eles ouviam, mas eles tiveram também visões. Às vezes eles tiveram sonhos, como Daniel que teve sonhos. Às vezes eles interpretavam sonhos que alguém teve, como Daniel interpretou os sonhos de Nabucodonosor. Às vezes eles receberam visitas, aparições de seres angelicais. Então eu posso dizer que Deus não tinha uma única forma, um único modo, uma única maneira de transmitir a sua mensagem, né? Há uma diversidade de modos, de maneiras pelas quais Deus transmitia a sua mensagem aos profetas. E na vida de Isaías eu posso dizer que uma das formas pelas quais Deus transmitiu a sua mensagem a Isaías foi através de visões. Veja que ele diz, visão que é Isaías, filho de Amós, e esse Amós aí não é Amós o profeta. Amós profeta termina com a letra S, esse aí é Amós, né? Termina com a letra Z, esse Amós aí fazia parte da família real. Então, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, observe, ele profetizou para quem? Para o reino do sul, Judá e Jerusalém. Em que período da história? Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Detalhes. Se você tiver o cuidado de ir lá no livro das crônicas e ler sobre esses 4 reis, você vai perceber isso, que tem aí 3 bons reis e um rei mau. Por exemplo, o rei Uzias foi um bom rei, apesar de, na sua velhice, cometer, não é, uma falha, querer oferecer incenso e terminou morrendo leproso, mas ele foi um bom rei. Jotão foi um bom rei, melhor do que Uzias ainda, porque não cometeu o erro que o seu pai cometeu. Acás foi péssimo, Acás foi terrível. Acás chegou inclusive a oferecer um dos seus filhos lá no fogo, a Moloque, né? Então foi um rei ímpio, mau, pagão, idólatra. E Ezequias foi um excelente rei. Ezequias foi aquele rei que restaurou o templo, a casa do Senhor, restaurou o culto, enfim, Ezequias foi um excelente rei. E como Isaías fazia parte de uma linhagem real, era um profeta culto, um homem lá do palácio, nós podemos entender que os bons reis, como por exemplo Jotão,
e Ezequias foram influenciados possivelmente pela profecia de Isaías, e o rei Acás não foi influenciado pela profecia de Isaías, e tudo leva a crer que essas denúncias de pecado ocorreram exatamente durante o reinado de Acás. Mas quais são as palavras, as formas pelas quais Deus denuncia os pecados de Judá, de Jerusalém, através de Isaías? Veja o que ele vai dizer. No capítulo 1, versículo 2, ele diz: escutem, ó céus, e ouça, ó terra. Como assim, professor? Como é que os céus e a terra vai ouvir? É claro que isso é uma linguagem figurada, metafórica, mas é como se Isaías estivesse tomando os astros como testemunha. Você lembra do que está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19? Que quando Moisés vai proferir, né, as bênçãos, as maldições, lá no capítulo 28 de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, ele vai dizer isso, que os céus e a terra te tomam por testemunhas, que eu estou propondo a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. Então é claro que quando Isaías diz, escutem, ó céus, e ouça, ó terra, é claro que é uma linguagem figurada, mas o sentido é esse. É como se os astros estivessem sendo testemunhas das mensagens, da palavra de Isaías. Agora, é interessante que ele diz assim, porque o Senhor é quem fala. Como quem diz assim? Não são palavras minhas, são palavras de Deus. E o que é que Deus diz? Ele diz, criei os filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. E aí, nós já aproveitamos para fazer aqui uma aplicação. Lemos o texto, eu agora vou interpretar o texto, tá? Eu vou interpretar. Quem é o pai aí? Deus. Quem são os seus filhos? O povo de Judá e de Jerusalém, tá certo? Esse é o sentido do texto, no sentido literal, fazendo a interpretação do texto. Deus diz que criou os filhos e eles se revoltaram contra ele. Eu vou pedir para colocar o texto mais uma vez para nós lermos aí. Coloca o texto na tela, por favor. Aí ele diz assim, criei os filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Então Deus está falando que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, não é assim? Que foi Deus que chamou Abrão, fez da descendência de Abraão, Isaque e Jacó uma grande e poderosa nação, deu-lhes a terra de Canaã, mas eles se rebelaram, eles se revoltaram. Mas eu quero fazer uma aplicação aqui em duplo sentido, que hoje também a história se repete. Pessoas que outrora serviram a Deus, se revoltaram contra Deus, se revoltaram com a igreja, por alguma razão deixaram de servir a Cristo. Não é assim? Não acontece isso? Pessoas que tiveram o benefício, o privilégio de serem cristãos, de serem evangélicos, de fazer parte de uma igreja evangélica, serviram a Deus. Quantos que foram cristãos, foram batizados com o Espírito Santo, pregaram o evangelho, falaram em outras línguas, profetizaram, cantaram, sim ou não? E hoje se revoltaram contra Deus. Sei lá, talvez houve algum momento, né, um problema na igreja, porque pode acontecer. Para ser bem sincero, né? Porque a igreja não é composta de seres angelicais, de seres humanos, falhos e imperfeitos. Pode ter ocorrido, não é? Sei lá, alguma discórdia, alguma desavença. Mas isso não justifica alguém abandonar a Deus, se rebelar contra Deus. Então, quantas pessoas que hoje estão como os judeus, que se rebelaram contra Deus, se afastaram de Deus. Mas eu posso falar também, fazer uma aplicação no sentido familiar. Quantos pais que não vivem esse dilema, que criaram seus filhos, educaram, deram o melhor de si, às vezes deixaram de comprar roupa para eles mesmos. Sabe aquela noite de 24 de dezembro que os pais usaram roupas usadas para o filho usar um sapato novo ou uma roupa nova? E essa é a verdade. Às vezes os filhos, quando os pais estão idosos, estão velhos, abandonam seus pais, desprezam seus pais, não é assim? Quando o pai está velhinho, que já não pode mantê-los, que já não pode sustentá-los, são desprezados pelos filhos. E eu posso fazer essa aplicação nesse sentido também. Deus estava se sentindo como pai que foi abandonado pelos seus filhos. Claro,
Deus estava falando com o povo de Judá e o povo de Jerusalém. Veja o que diz o versículo 3. Aí Deus diz que eles se revoltaram contra mim. E Deus faz uso aí de outra figura de linguagem. Uma espécie aí de uma metáfora, não é? Ou de uma parábola, onde Deus diz assim: o boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Sabe o que Deus está dizendo? Que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, estavam agindo pior do que os animais irracionais. Deus estava dizendo: vocês estão agindo pior do que o gado, porque o boi conhece o seu dono, não é assim? O jumento conhece o lugar que lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aí eu vou falar aqui dos benefícios, dos privilégios do povo de Israel. Você sabe disso, povo cercado de benefícios, de privilégios. Vamos trazer aqui um breve, uma retrospectiva, um relatório, uma descrição dos privilégios de Israel. Vamos falar um pouco? Não dá para falar tudo porque o dia inteiro seria pouco, mas vamos lá. Deus chama um homem chamado Abrão, né? E começa a fazer promessa. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera os 12 patriarcas. E aí quando José, filho de Jacó, estava como governador do Egito, mandou a família ir lá para o Egito. Eles habitaram lá na terra de Gósen, e Deus permitiu que eles fossem oprimidos ali, claro, porque Deus tinha uma promessa que iria levá-los à terra de Canaã. Aí o que é que Deus faz? Manda as 10 pragas do Egito. Detalhes: as pragas não atingiram os israelitas. Com mão forte tira o povo lá do Egito, abre as águas do Mar Vermelho, não é assim? Destrói no Mar Vermelho os seus inimigos, o exército lá do Egito, torna as águas de Mara em águas doces, manda maná do céu. Quando eles estão enjoados do maná, Deus manda as codornizes, dá vitória a eles sobre os amalequitas, coloca uma nuvem de dia, uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite, para guiá-los no caminho. É assim ou não? Dá vitória a eles, suprindo, faz sair água da rocha, vai fazendo milagres, coisas extraordinárias durante os 40 anos de peregrinação. Deu-lhes a terra de Canaã, abriu as águas do rio Jordão, destruiu, derribou as muralhas de Jericó, fez com que o povo habitasse na sua terra, na terra da promessa, na terra que mana leite e mel. E depois de tudo isso, rebelaram-se, esqueceram de Deus. Além disso, Deus deu as escrituras, Deus deu a lei. Além disso, Deus escolheu uma família, a família de Arão, uma tribo, a tribo de Levi, para que eles pudessem ser um reino de sacerdotes. Quantos benefícios, quantos privilégios, quantos milagres, quantas coisas extraordinárias. E o que é que eles estavam fazendo? Agindo pior do que animais irracionais. Haviam esquecido de todos os benefícios, todos os privilégios que Deus fez, além dos profetas, não é assim, que Deus levantou, enfim, os reis que Deus lhes deu. Então Deus está se sentindo como um pai que foi abandonado pelos seus filhos. Aí Deus diz assim, olha, que o boi conhece o seu dono, o jumento conhece lá o lugar que bota a comida, mas Israel não entende, não é assim? Mesmo cercado de tantos benefícios e tantos privilégios. Aí Deus continua dizendo assim, veja, olha que coisa interessante. 7 declarações que Deus faz acerca da nação de Israel. Conta aí comigo, por favor. Primeiro, ai desta nação pecadora, ou seja, quem é o povo de Judá, Senhor? Quem é o povo de Jerusalém, Isaías? Ele diz assim, uma nação pecadora. O que mais? Povo carregado de iniquidade. Terceiro, descendência de malfeitores. Quarto, filhos que praticam o mal. Quinto, rejeitaram o Senhor. Sexto, desprezaram o Santo de Israel. Sétimo, voltaram para trás. Se Deus estivesse falando com uma nação pagã, uma nação ímpia, uma nação estrangeira, por exemplo, se Deus estivesse falando para o Egito, para a Síria, para a Babilônia, para o povo de Tiro, de Sidom, para outra nação,
era até justificável. Por quê? Porque eles não tiveram o privilégio que teve Judá e Jerusalém. Essas nações ímpias, pagãs, não é assim? Não tiveram os benefícios, os privilégios. Não foram eles que receberam a lei, não foram eles que Deus levantou os sacerdotes, os profetas, que Deus lhes deu reis. Era até justificável. Mas Deus está falando, através de Isaías, para um povo, para uma nação que conhece as Escrituras, que Deus lhes deu sacerdotes, que Deus levantou profetas, que Deus lhes cercou de benefícios, de privilégios. 7 declarações que Deus faz acerca desta nação. Nós não vamos ler todos os versículos, mas veja o que diz o versículo 11, por favor. Diz assim: o Senhor diz, olha que coisa interessante, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Aí alguém pode perguntar, mas, professor, não foi Deus que instituiu a lei dos holocaustos, dos sacrifícios? Não foi o próprio Deus que levantou a família de Arão, a tribo de Levi, para que eles oferecessem os holocaustos e os sacrifícios? Por que é que Deus agora está questionando? É simples. É porque aquilo tornou-se um mero ritual, uma mera liturgia. Eles faziam com as mãos, mas não era com o coração. Era assim: pecava, levava um bode, pecava, levava um cordeiro, pecava, levava uma ovelha. E não havia mudança, transformação, desejo, não havia arrependimento, não havia conversão, não havia confissão. Era isso que estava ocorrendo com o povo de Judá, de Jerusalém. Então, aquelas práticas, mesmo que tenham sido instituídas, estabelecidas por Deus, mas tornou-se um mero ritual, uma mera liturgia, onde não havia vida, onde não havia consagração, onde não havia arrependimento, onde não havia choro, onde não havia lágrima. Então aquilo tornou-se um mero ritual, e Deus disse assim: eu já estou farto, eu já estou cansado dessas ofertas, desses holocaustos, isso já não me agrada mais, porque não foi com esse propósito que a lei foi estabelecida por Deus. O que era que Deus queria do hebreu, do israelita? Que quando ele levasse um cordeiro, fosse com o coração quebrantado, contrito, pensando assim: essa ovelhinha vai morrer por minha causa, esse bode aqui vai morrer por causa dos meus pecados. Mas eles não, começaram a pecar, levar cordeiro e pecava novamente, sem que houvesse nenhum desejo de mudança e de transformação. Deus continua dizendo assim: quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Olha, sabe o que significa isso? Deus está dizendo assim: eu não vou responder a sua oração ou a sua petição. Esse é o sentido. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço. Por que, Deus? Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Fala de quê? De violência. É como se, deixa eu ilustrar aqui. É como se alguém estivesse passando numa calçada e um pedinte estendesse as mãos para pedir uma esmola e alguém virasse o rosto ou fechasse os olhos e não quisesse olhar para as mãos do pedinte. Era mais ou menos isso que Deus estava dizendo. Quando vocês estendem as mãos para me pedir alguma coisa, quando vocês fazem as orações, eu não ouço, eu não vou ouvir, eu não vou responder. Por quê? Por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. Aí eu vou lembrar daquele texto que você já conhece. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, veja as condições para Deus ouvir. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, para recebermos as bênçãos de Deus, nós precisamos estar
com o coração contrito, com o coração quebrantado, devemos estar obedecendo a sua lei, os seus mandamentos, para recebermos as bênçãos de Deus. Aí Deus continua dizendo, né? Olha o convite aí ao arrependimento. Lavem-se, purifiquem-se. É claro que esse lavem-se aí é no sentido espiritual. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Como quem diz assim, se vocês querem que eu ouça as suas orações, se vocês querem ser abençoados, se vocês querem ser prósperos, vocês têm que se lavar, têm que se limpar, têm que tirar as iniquidades, para que eu possa abençoar vocês. O que Deus está dizendo é que para que eu abençoe, depende de uma ação de vocês. Se vocês se lavarem, se vocês purificarem, aí eu vou abençoar vocês. É isso que Deus está dizendo. Aí no versículo 17, aí Deus diz, mas melhorar como, né? Como é que eu posso melhorar? Aí Deus diz, Deus ensina. Deus não somente cobra, não só exige, mas Ele ensina. O que é que eles deveriam fazer? Aprenda a fazer o bem, busquem a justiça, repreenda o opressor, garanta o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas. Olha aí, quantas coisas eles precisavam melhorar, não é assim? Como é que eu posso melhorar, Senhor? Faça o bem, faça aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é honesto. Repreenda, não o oprimido, repreenda o opressor. Garanta o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas. Deus está condenando o quê? As injustiças sociais. É por isso que eu vou falar de mim, esperar bênção e prosperidade para a nossa nação. Porque, embora que esse texto tenha sido direcionado a princípio para o povo de Judá, mas é um mandamento universal. Como é que Deus vai abençoar a nossa nação se nós estamos cercados de injustiças sociais? Se o direito do pobre, do órfão, da viúva não está sendo feito, não é assim? Se em vez de oprimirem o opressor, estão oprimindo aqueles que são oprimidos ainda mais. É isso que a gente está vendo na nossa nação. Mas Deus faz promessas, né? Deus está sempre pronto a perdoar. Deus diz assim, o Senhor diz, venham, pois, vamos discutir a questão. Vamos para um tribunal, vamos para um julgamento, vamos resolver essa causa de forma amigável. Olha o Deus compassivo, longânimo, misericordioso, ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, não é? Que é uma cor avermelhada, escura. Deus diz, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a lã. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que a causa não está perdida, que ainda tem como reverter a situação. É como um paciente que está no hospital, num estado muito grave, mas o médico diz assim, nós vamos lutar aqui pela vida. Ainda tem saída, ainda tem solução. Vamos internar o paciente. Vamos deixar ele uma semana no antibiótico, para que essa infecção não se generalize. É uma infecção, mas ainda não está generalizada. Ainda tem jeito, ainda tem saída. Vamos passar uma semana tratando aqui do paciente. Isso estou falando de forma figurada, claro. Aí Deus diz assim, venham, vamos discutir a questão? Glória a Deus. Vamos sentar aqui para a gente discutir essa questão? Eu vou prometer a vocês, ainda que os pecados de vocês sejam escuros como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Claro, se vocês voltarem para mim, não é? Se vocês forem justos, honestos, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Deus está dizendo, eu ainda posso reverter a situação. Para concluir, versículos 19 e 20, diz assim, se estiverem dispostos a me ouvirem, sim, porque isso é uma questão de uma escolha pessoal. Deus não vai obrigar ninguém a lhe ouvir, não é se você quiser ouvir. É simples assim. Se vocês estiverem dispostos a me ouvirem,
Em outras palavras, ao ouvir a minha palavra através do profeta Isaías, vocês comerão melhor dessa terra. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou abençoá-los, eu vou dar a vocês riquezas, eu vou dar a vocês prosperidade. Porém, palavras minhas, né? Todavia, no entanto, mas se recusarem, como quem diz assim, se vocês não ouvirem a minha voz através de Isaías, se vocês forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, se vocês não seguirem o meu conselho, se vocês não atenderem o convite ao arrependimento, se vocês não abandonarem as práticas pecaminosas, vocês serão devorados à espada. O que é que eu aprendo aí? Que Deus coloca diante de nós vida e morte, bênção e maldição. Detalhes, quem decide somos nós. Quem escolhe somos nós. E é baseado nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, que Deus vai ou nos abençoar ou nos amaldiçoar. Que nós vamos receber ou as bênçãos ou as maldições de Deus. E isso depende da escolha pessoal. Eu não sei como é que está a sua vida diante de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual. Eu não sei como está a sua comunhão com Deus. Eu não sei se você está perto, distante ou muito longe de Deus. Mas eu quero dizer, sem medo de errar, que embora essa promessa aqui, essa palavra aqui, a princípio tenha sido destinada ao povo de Judá e de Jerusalém, mas ela aplica-se para cada um de nós. E se nós estivermos dispostos a abandonar o pecado, as iniquidades, as transgressões, e nos achegarmos para Deus com choro, lágrima, jejum, quebrantamento, arrependimento, confissão, contrição, os bons celeiros de Deus serão abertos para derramar sobre nós bênçãos espirituais e materiais. Mas se persistir no erro, inevitavelmente irá atrair o juízo e o castigo divino.